Olá, mais um episódio jurídico da série Davi e Golias. E nesse episódio nós tratamos das teorias acerca do momento consumativo do furto. Esse é um tema recorrente na jurisprudência dos tribunais diversos, tanto dos tribunais ACO quanto dos tribunais superiores. Em que momento se consuma o furto? O mesmo pode-se dizer em relação ao roubo. De qualquer sorte, em que momento se consumam esses crimes contra o patrimônio? Em sede de jurisprudência, são duas as correntes. Uma que diz com a inversão da posse e a outra diz apenas estarão consumados esses crimes se o sujeito estiver com aquela posse tranquila, com aquela posse pacífica. O que nós temos visto nos concursos são as teorias antigas romanas acerca do momento consumativo do furto. É preciso esclarecer de plano que, seja qual for a teoria, o sujeito tem intenção de delinquir. Ele tem o animus furandi, intenção de subtrair. Porque não fosse isso, nós estaríamos punindo o agente, não raras vezes, a depender da teoria, pela mera curiosidade em tocar na coisa alheia. A primeira teoria romana antiga, a teoria da concrectatio. Alguns chamam de concrectatio. Para essa teoria, o simples toque, o simples contato do agente com a coisa já consuma o delito de furto. É por essa razão que tem-se que exigir também a intenção de subtrair, o animus furandi, porque seria exatamente pela teoria da concrectatio que nós puniríamos a curiosidade do agente em mexer na coisa alheia. A segunda teoria é chamada de apreensio ou amócio. Para essa teoria, o sujeito tem um contato com a coisa e se apodera dela, mas não tira a coisa do local em que ela está, na localidade em que ela se encontra. A terceira teoria é chamada de teoria da ablácio. Nessa teoria, o agente toca na coisa, se apodera da coisa e desloca a coisa. Tira do lugar em que originalmente está, mas ainda não leva para o lugar que pretende ter essa coisa como definitiva. Imaginemos, por exemplo, no furto de veículos. O modus operandi do furto de veículos pode mudar, mas de qualquer sorte, é comum que se dê da seguinte forma. O veículo é subtraído e não é levado diretamente para o desmanche. Não é. Porque o ladrão ia correr o risco de levar a polícia para o 180, para o receptador. Por isso que essa coisa precisa ser esfriada. Então ele leva para um outro lugar, às vezes em via pública mesmo, às vezes ele contrata uma garagem para que esfrie aquela busca pelo veículo e ele possa levar o carro depois com mais tranquilidade. Então perceba, ele tocou na coisa, ele se apoderou da coisa, tirou de onde estava, tirou da via pública, tirou do estacionamento onde estava e levou para um outro local, mas que ainda não o definitivo. A última teoria é chamada de ilácio. Nessa teoria, o agente toca na coisa, se apodera da coisa, tira a coisa do lugar em que originalmente estava e leva para o local em que definitivamente pretende tê-la como sua. No exemplo do furto de veículos, então o agente toca na coisa, se apodera da coisa e leva a coisa já para o desmanche, já para o receptador. Então perceba que existe uma escalada de menos para mais. Teoria da concrectatio, simples contato com a coisa. Teoria da amócio ou apreensio, contato e apoderamento. Teoria da ablácio, deslocamento da coisa, mas ainda não para um local em que definitivamente pretende tê-la como sua. E a teoria da ilácio fecha o ciclo e ele consegue levar a coisa para um lugar em que ele pretende ter aquela coisa como sua. Essas são as teorias antigas acerca do momento consumativo do furto. Se nós compararmos as teorias antigas com as teorias atuais, parece que a teoria adotada atualmente pelo STF e do STJ, que exige apenas inversão da posse, a que mais se assemelha à teoria da amócio. Teoria da amócio ou da apreensio, em que o agente toca,
e se apodera da coisa, independentemente de deslocamento precário ou deslocamento definitivo. Lembrando que o precário é o que caracteriza a Blácio e o definitivo é o que caracteriza a Ilácio. De sorte que as cortes superiores têm entendido que a simples inversão da posse, ainda que por breves instantes, já consuma esse furto patrimonial. Se você gostou desse episódio e quer assistir a outros episódios, eu convido que você assine o meu canal no YouTube e também consuma este conteúdo em podcast, diretamente no seu celular. Aqueles que têm iPhone podem acessar diretamente um aplicativo residente chamado Podcasts e procurar lá por Davi André, Davi Golias, e você vai encontrar o meu canal em podcast. Aqueles telefones que têm o sistema Android devem ir para o Google Play e encontrar também um aplicativo chamado Podcast Addicts and Radio. Baixe esse aplicativo e você faz a mesma coisa. Procura lá por Davi André, ou Davi Golias e vai encontrar todos os inúmeros, dezenas ou quem sabe centenas de episódios. Alguns jurídicos e outros não jurídicos. Agora, se me dão licença, vou tomar o meu café. Um grande abraço e eu te vejo no próximo episódio.